baseou essa história em alguma realidade que você conheceu tendo algum louco numa família, assim? Concebí la historia a partir de una sensación familiar, pero de mi infancia, de cuando yo era muy pequeño. Tiene que ver con los pequeños gestos de violencia que uno va viendo en lo cotidiano. Hay en la obra una pregunta acerca de qué es la locura, ¿no? Si esta necesidad de decir la verdad todo el tiempo, de los supuestamente locos, o nosotros que todo el tiempo nos escondemos. Las máscaras. Sí, las máscaras y todo lo que no decimos porque al otro lo va a hacer sentir mal, o bueno, esta manera de violencia, de decir la verdad que tiene el loco, digamos, sería inconcebible vivir así, ¿no? É o louco mais lúcido que eu já conheci. É o único, né? Muitos falam isso, né? A plateia em geral fala isso, né? Da lucidez deste louco. Quem E é o aí louco? eles mesmos se questionam, como você colocou, a sua proposta ela vai adiante, né? Você consegue a sua missão, porque as pessoas saem se perguntando quem é o louco, né? Assim, é quem fala a verdade ou é quem vive a hipocrisia da sociedade, que a gente às vezes precisa dela até para manter determinados papéis, né? As coisas estão como estão, então vamos deixá-las como estão. E chega alguém para dizer que o rei tá nu, né? Como aquele ditado, não sei se lá em Buenos Aires vocês conhecem também. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o autor. A sua relação com a psicanálise, tem alguma? Yo soy argentino. No tengo ninguna relación con otra cosa que no sea el psicoanálisis. No, hice el psicoanálisis algún tiempo y trabajo ahora en un hospital psiquiátrico. Tengo un ciclo pero estos últimos 3 años. El loco lo escribí hace 9 y tengo como me gusta el tema de la locura o la supuesta locura de las personas, etcétera. Me interesó siempre. Voltou a dizer que sofreu Y bullying. me interesa mucho el tema de la microviolencia, de los vínculos y las microviolencias esas que en general naturalizamos, digamos, esos malos tratos que nos hacemos en las relaciones después de un tiempo, viste que empezás a dejar pasar algunas cosas, algunos destratos, y como eso se convierte en violencia en algún momento, ¿no? E você, Leonardo, você baseou em alguém para construir o seu personagem? Não, eu sempre pensei muito a respeito dessas violências silenciosas, né? E dessa dinâmica familiar. Eu acho que todo esse processo é dialético, né? Assim, no sentido de que um vai formando o outro e vai formando aquele ambiente também, ao mesmo tempo que vai sendo formado por aquele ambiente. Então a gente tem que olhar sempre para a dinâmica familiar quando a gente vai falar de alguém, né? Da história de alguém. Todo mundo tem mãe, mesmo que não conheça, todo mundo teve mãe, mesmo que não tenha hoje, enfim. Essa é uma questão arquetípica para todo mundo, né? Essa questão da família, do duelo familiar. Então, a gente poderia olhar para várias questões ali, né? Uma questão edipiana, a gente poderia traçar várias teorias a partir de algo que é uma obra de arte, assim. O que eu acho genial da arte, e acho que uma das coisas mais difíceis é a dramaturgia mesmo, é conseguir contar uma história em que você possa abrir todas essas janelas assim para esses debates sobre essa violência que é silenciosa, né, que acontece muitas vezes, essa hipocrisia toda que a gente vive. Acho que o texto tem tantas questões que a gente poderia destacar aqui, né, mas acho bonito que ele chegue como uma obra de arte, assim, de uma forma até de entretenimento. É gostoso assistir esse texto, assim. Para mim foi uma surpresa muito grande, acho que pra gente, o quão divertido ele é, né, como é gostoso fazer essa peça, ao mesmo tempo que a gente fala de coisas que são sérias, né, uma violência familiar,
papéis todos, né, cristalizados, como existe uma pressão muito grande. A personagem da filha é muito, muito bem escrita, né, porque ela quer sair dali, ela quer romper com aquilo, com aquela doença, de certa forma, né, e ela quer sair, mas a doença está nela também, porque ao mesmo tempo ela está negando tudo que ela é, enfim, dá para desdobrar um monte aqui. E ao mesmo tempo a opção, o caminho que ela elege para sair dessa situação, ela se sabota dessa forma. Então ela cava também a própria cova se ela se mantivesse nesse tanto aqui quanto lá, né? Assim, deixa, acho que a personagem no final talvez deixa um questionamento sobre de fato o que é sair quando está dentro de nós, enraizados algumas violências cotidianas que todas sofrem e eu como mulher, e assim, a gente tem também uma outra leitura, né, desse espetáculo, desse texto, parte diferente para uma mulher provavelmente do que para um homem quando assiste, assim, uma outra questão que a gente pode também levantar. E o Elias sempre falou assim, que o texto é bom, nesse caso inclusive, quando ele mostra as coisas, ele não explica, ele mostra essa família. E você é cativado por esse cara que fala as coisas de um jeito que você não acompanha, tem uma lógica própria, né? Essa mãe que tão submissa, ela... Eu não Mas sei. também é louca, né? É louca, né? É louca, porque ela vai seguindo adiante. Ele representa muitas mães que existem na maioria das famílias, principalmente as gerações mais antigas. Isso acontecia muito. E o mais engraçado é que o que mostra está repetindo o processo com a filha. Porque o noivo, o namorado, ele de uma certa forma, ele repete o que acontece. Totalmente. Outra coisa que eu queria colocar, eu gosto muito do cinema argentino. E o argentino, ele tem uma forma simples de expressar e colocar dessa forma que toca tanto. Isso acontece tanto nos filmes, e acho que é o primeiro espetáculo que eu vejo, né, de um autor argentino. Então, parabéns. Obrigada. O texto é bem sucinto, né? Ele é interessante por isso. Porque às vezes você pega um texto que explica tanto, que vai falando tanto. Aqui não, ele fala uma coisa, depois na quarta cena você fala, nossa, mas ele já tinha falado isso ali na primeira, então é tudo muito bem, é um entrelaçamento. Que a gente mesmo vai descobrir, nossa, ela falou isso porque lá na frente ela fez uma outra coisa, ou ela quis dar a entender, porque eu defendo ele o tempo todo e sou cruel com a minha filha. Eu não fiz nada do que ela quis. Eu fiz bife à parmegiana. Né? Não trancou ele no quarto? Não deixei ele sair. Então, na verdade, eu fui muito cruel com ela. É como um Buñuel, né? Eles não saem, é um anjo exterminador. Eles não vão sair daquele negócio. E quem quiser entrar não consegue. Então é um ninho, né? Um ninho, assim, todo mundo se picando. Até tem os carinhos, etc e tal, mas tem essa micro, é muito interessante, essa micro crueldade que ele falou, que ele comentou. Mas é engraçado, assim como eu, mãe, né? Como eu te aplaudi dentro de mim no momento que você falou. Não, ele não é um animal para ficar lá atrás, né? Ele veio conhecer a família, ele faz parte dessa família, né? E isso para mim, assim, eu aplaudi você dentro de mim. É engraçado, talvez assim, a emoção que você cria, que vocês criam em cada um de nós, cada um percebe de uma maneira. Esse fato, assim, da mãe lá passando roupa, o pai não está nem aí pensando em outra coisa, isso é uma coisa, meu Deus, que a gente vê todos os dias, em todos os lugares, todas as famílias, em toda a família tem um louco, entre aspas, né? E tem aquela confusão, né? E é engraçado, assim, a emoção que me causou essa peça, né? No momento, dando risada de algumas situações, mas assim, eu fiquei aqui pela primeira vez que eu estou vendo a peça, elas aqui já assistiram outras vezes, mas eu senti assim, ao mesmo tempo que eu fiquei super alegre, eu acabei assim, no fundo, com uma tristeza, assim, uma vontade de chorar, porque você vê que, no fundo, como eu já falei para elas, o mais sensato era o louco mais sensato, né? É engraçado essa emoção que causa na gente, né? Bem bacana, parabéns, viu?
Uma pergunta. A comicidade já estava exposta no texto de alguma forma ou foi também uma proposta da direção de dar mais ênfase nisso para ser essa... Porque é um riso, mas é um riso cruel, porque a gente risa porque se identifica, a gente ri porque a gente... Enfim, a gente vê o erro, digamos assim. Mas já estava bem explícito isso no texto ou o Elias... Não, eu acho que a gente nunca pede a graça. A graça, ela surge do jogo, da necessidade dessas relações, né? Nunca acredito, tanto na emoção quanto no riso, nesta coisa grifada ou trabalhada ou buscada. A própria dramaturgia dele já indica, né? Que é esse humor da vida, do cotidiano, né? Quem está vivendo talvez não ache tão engraçado. Mas quando você está de fora, você pode sorrir daquilo, né? Eu acho que isso que a dramaturgia dele me comove, porque ela coloca esse louco, que somos todos nós, como o artista espiando a realidade, com consciência plena daquilo, falando todas as verdades, né? Que é um pouco isso que a gente faz com a família no domingo, né? Não é? Tem coisas que você vai almoçar na casa quando se junta a família, tem coisas que você deixa de dizer, tem coisas que você observa, não é? Tem coisas que você se diverte, que vai contar para sua amiga, não é? Então a gente está sempre um pouco de fora disso, né? Dessas relações familiares, que eu acho que é muito próximo isso do artista e da psicanálise, né? E quando a gente se trabalha, a gente sofre todas as dores e consegue rir de todos os defeitos e qualidades que a gente tem. Eu queria saber como é que o texto chegou para esse grupo de atores, como que o Elias chegou até esse grupo de atores. E uma outra coisa, eu queria saber sobre as outras montagens em tantos outros países. Se a montagem vem como uma franquia, ou se é sempre diferente em cada país. Enfim, fala sobre isso. Bom, o texto chegou ao grupo porque eu, a Dani, né, nós temos a produtora, a Néctar, e a gente foi a Buenos Aires assistir os espetáculos. E aí, na ocasião, nós assistimos El Loco e la Camisa, no Teatro Picadeiro. E foi até ocasional, assim, eu tinha uma noite livre, não sabia muito bem o que assistir e tal, e um pouco de última hora consegui chegar no Louco. E para mim foi muito impactante assistir esse espetáculo lá. Lá na Argentina o Nelson também dirige, né, ele é o dramaturgo e o diretor. E foi tudo tão... Eu voltei muito impactada mesmo, assim, muito comovida pelo texto, com a maneira como ele coloca essa história em cena. É quase cinematográfico, assim, é cruel sendo leve, tem humor, mas tem a dramaticidade. Mexeu comigo, com as minhas emoções. Então eu decidi, nós entramos em contato com o autor, perguntei se os direitos estavam disponíveis e ainda bem que estavam para o Brasil. E aí nós levamos o projeto adiante e conseguimos reunir esse elenco. O Elias Andreato também entrou para assumir a direção e acho que não podia ter escolha melhor para esse trabalho. E aí o projeto aconteceu e estamos aí ainda em curso, porque ainda terão outros desdobramentos agora desse espetáculo mais para frente. E dos espetáculos montados no mundo? En general, si uno escribe, digamos, y vende los derechos, yo por lo menos entiendo que cada director va a hacer de este material un poco su mundo. De las que vi hasta ahora, que vi la puesta, porque he puesto en Panamá, en Venezuela, en México, esta y en Uruguay. Vi Uruguay, México y esta, y son las tres muy distintas, y son las tres muy distintas a la puesta mía, digamos, de Buenos Aires, por suerte, porque está bueno que el texto vaya generando otras cosas para mí, ¿no? Pero no es franquicia, no es un formato, va el texto y cada director le da su forma, ¿no?